Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Uma abençoada segunda-feira para vocês. Um bom início de semana para todos nós. Hoje é dia 5 de maio. Nós queremos, nesse nosso itinerário do tempo pascal, acolhermos a mensagem do Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 até 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, os seus discípulos o viram andar sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. E então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Veja, caros irmãos e irmãs, à primeira vista, quando a gente ouve este Evangelho, a gente fica pensando assim: nossa, a multidão correndo atrás de Jesus, querendo se encontrar com Ele, fazer uma experiência. Mas não se trata disso. Nós estamos numa sequência, vai ser amanhã também, se não me falha a memória, na quarta-feira também, ainda os reflexos da multiplicação dos pães. A multidão, ela está em Cafarnaum e dirige ao mestre uma pergunta que tem como objetivo apenas satisfazer curiosidade. Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, ele não responde, mas revela à multidão as verdadeiras intenções que levaram essa multidão a procurá-lo. Por que eu digo isso? Porque ele segue a Jesus por causa do pão material, a multiplicação dos pães, sem se preocuparem em entender o sinal dado pelo profeta. Não buscaram entender o sentido da multiplicação dos pães. Então, diante da cegueira espiritual daquele grupo, daquela gente, Jesus proclama a diferença entre o pão material e o pão que perdura e dá a vida eterna. Então, as multidões, elas vão ao encontro de Jesus, mas o mestre, ele não deixa de questionar a verdadeira motivação dessa procura. Buscam ele simplesmente para matar a fome, ou de fato eles têm vontade de seguir o mestre e mudar de vida? As palavras de Jesus nos provocam e ao mesmo tempo motivam no trabalho de construção do reino. Ditas depois do milagre da multiplicação, essas palavras alertam os presentes para uma necessidade maior que a busca de pequenos milagres. Além do pão material, nós temos que buscar em Cristo o pão da verdade, que ilumina a nossa vida, que nos aproxima de Deus, que nos dá força para a gente superar todas as nossas dificuldades. O alimento que dura para a vida eterna é o pão da Eucaristia, através do qual desejamos que ele se forme cada vez mais em nós. E quanto mais vivermos deixando que Cristo se forme dentro de nós,
com absoluta certeza, nós seremos cada vez mais capazes de dar um testemunho fiel. Que sejamos capazes de buscar então esse pão que perdura para a vida eterna, nos alimentarmos da escuta da palavra, nos alimentarmos do pão da Eucaristia. Desejo para você uma abençoada segunda-feira, que Santo Antônio sempre te abençoe, te guarde, ilumine, proteja. Até amanhã, terça-feira, paz e bem.